Bem-vindos ao canal Enciclomundo. Inscreva-se no canal e deixe seu like. O Afeganistão é um país da Ásia Central, que faz fronteira com o Irã, Paquistão, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão. É uma região que foi palco de várias batalhas e conquistas ao longo da história. O período pré-islâmico no Afeganistão é pouco conhecido devido à falta de fontes escritas. No entanto, sabe-se que a região foi habitada por várias tribos e grupos étnicos, incluindo persas, gregos, indianos e turcos. Durante o século VI a.C., a região foi conquistada pelo Império Aquemênida, liderado por Ciro, o Grande. O domínio aquemênida foi seguido pelo Império Seleucida, que governou a região a partir de 312 a.C. até a invasão do rei greco-bactriano, Demétrio I, em 180 a.C. A invasão greco-bactriana marcou o início da dominação grega no Afeganistão, que durou até a chegada dos Kusãs, um povo nômade da Ásia Central, no século I d.C. Os Kusãs fundaram um império que se estendeu do norte da Índia até a Ásia Central, e a região do Afeganistão foi um importante centro de comércio e cultura durante esse período. No século VII, a região foi conquistada pelos árabes muçulmanos, liderados por Amr ibn al-Lamedas, durante a expansão do Islã. A partir desse momento, o Afeganistão passou a ser governado por diferentes dinastias islâmicas, incluindo os Abássidas, os Samânidas, os Gasnávidas e os Gúridas. Durante o período islâmico, o Afeganistão tornou-se um importante centro de comércio e cultura, com a construção de grandes mesquitas, fortalezas e palácios. A região também foi influenciada por movimentos filosóficos e religiosos, como o sufismo, que pregava uma forma mais mística e contemplativa do Islã. No século XIX, o Afeganistão foi invadido pelo Império Britânico, que estabeleceu um protetorado no país. A invasão britânica levou a várias revoltas e insurgências, incluindo a Grande Revolta de 1919, que levou à independência do Afeganistão. Durante a segunda metade do século XX, o Afeganistão foi palco de conflitos internos e externos, incluindo a invasão soviética em 1979 e a guerra civil que se seguiu. A partir de 1996, o país foi governado pelo Talibã, um grupo islâmico radical, que impôs um regime autoritário baseado em interpretações rigorosas da lei islâmica. Após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, o Talibã foi deposto por uma coalizão liderada pelos Estados Unidos da América, que estabeleceu um governo de transição. Desde então, o Afeganistão tem enfrentado desafios significativos, incluindo a luta contra grupos extremistas, a reconstrução do país e a transição para um governo democrático. O domínio islâmico no Afeganistão teve início no século VII, quando o Islã se espalhou pela região, trazendo consigo mudanças culturais e políticas significativas. A partir desse momento, o Afeganistão se tornou uma parte do Califado Islâmico e foi governado por uma série de dinastias muçulmanas ao longo dos séculos. Uma das primeiras dinastias islâmicas a governar o Afeganistão foi a dinastia dos Gasnévidas, que estabeleceu sua capital em Ghazni, no século X. Sob o domínio dos Gasnévidas, o Afeganistão se tornou um importante centro de arte, arquitetura, literatura e ciências islâmicas. O mais famoso governante da dinastia, Mahmud de Ghazni, era conhecido por suas campanhas militares bem-sucedidas e seu patrocínio às artes e às letras. No século XII, a dinastia dos Gúridas tomou o poder no Afeganistão, estabelecendo seu domínio sobre uma vasta região, que incluía partes da Índia. Sob o domínio dos Gúridas, o Afeganistão floresceu como um centro de aprendizado islâmico, com importantes escolas teológicas e centros de estudos religiosos. No século XV, a dinastia Timúrida, originária do atual Uzbequistão, assumiu o controle do Afeganistão. Sob o domínio dos Timúridas, o país viveu um período de grande esplendor cultural e artístico, com importantes avanços na arquitetura, poesia, música e pintura. O mais famoso governante timúrida, Babur, fundou o Império Mogol na Índia, que governou a região por mais de 2 séculos.
No século XVIII, o Afeganistão se tornou um ponto de conflito entre os impérios britânico e russo, em uma época conhecida como o Grande Jogo. Os britânicos estabeleceram seu controle sobre a região, criando o que ficou conhecido como o Afeganistão moderno. No entanto, o país permaneceu dividido por diferenças étnicas e religiosas, e a luta pelo poder entre as diferentes facções levou a décadas de instabilidade política e conflito armado. A invasão soviética durou quase uma década e resultou em uma resistência armada liderada pelos Mujahideen, que foram apoiados pelos Estados Unidos e outros países ocidentais. No entanto, a retirada das tropas soviéticas em 1989 não significou o fim da instabilidade no Afeganistão. O país foi atormentado por uma guerra civil, que levou ao estabelecimento do Talibã em 1996. O Talibã governou o Afeganistão com uma versão rígida da lei islâmica, conhecida como Sharia, até que foram derrubados em 2001 pelos Estados Unidos, como parte da guerra ao terror após os ataques de 11 de setembro. A invasão dos Estados Unidos da América e seus aliados da OTAN levou à queda do Talibã, mas também desencadeou uma nova onda de conflitos. O Afeganistão tornou-se um centro da insurgência talibã, com o grupo retomando o controle de algumas partes do país. O conflito se intensificou ao longo dos anos, com os Estados Unidos e seus aliados lutando contra o Talibã e outros grupos insurgentes, como o Estado Islâmico, EI. A retirada das tropas americanas e aliadas em 2021 deixou um vácuo de poder, e o Talibã tomou rapidamente o controle do país, retomando o controle da capital, Cabul, em agosto de 2021. Em resumo, as invasões estrangeiras no Afeganistão tiveram um impacto significativo na história do país, causando instabilidade política e social, resultando em guerras e conflitos regionais, e deixando um legado de trauma e desafios para a reconstrução e desenvolvimento do país. Durante a Guerra Civil Afegã, que se estendeu de 1989 a 1992, o país sofreu uma grave crise política e humanitária. Grupos rivais lutaram pelo controle do país, e a falta de um governo centralizado levou a um vácuo de poder, que foi preenchido por milícias armadas e senhores da guerra. Durante este período, o Afeganistão se tornou um refúgio para grupos terroristas, incluindo a Al-Qaeda. Em 1996, o Talibã, um grupo extremista islâmico, tomou o poder no Afeganistão e estabeleceu um regime brutal que impôs a lei Sharia e violou os direitos humanos. O regime talibã reprimiu brutalmente minorias étnicas, mulheres e dissidentes políticos. Escolas foram fechadas, a música foi proibida e o futebol foi banido. O Talibã também forneceu abrigo à Al-Qaeda e outros grupos terroristas. Em resposta aos ataques de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, uma coalizão liderada pelos Estados Unidos da América invadiu o Afeganistão e derrubou o regime talibã. A coalizão incluía forças afegãs e aliados da OTAN, e a campanha militar foi bem sucedida em expulsar o Talibã do poder. No entanto, a guerra continuou, e o país passou por uma transição tumultuada para a democracia. Embora o Talibã tenha sido derrubado, o grupo extremista continuou a lutar contra o governo afegão e as forças da coalizão. A insurgência talibã foi alimentada pela desigualdade econômica, o desemprego, a corrupção e a falta de segurança. A coalizão liderada pelos Estados Unidos da América se concentrou em estabilizar o país, fortalecer as instituições democráticas e reconstruir a economia. No entanto, o progresso foi lento, e a insurgência talibã continuou a realizar ataques mortais. Em 2021, o Talibã retomou o controle do país, após as forças da coalizão liderada pelos Estados Unidos da América se retirarem do Afeganistão. O grupo extremista estabeleceu um novo regime, que levantou preocupações com os direitos humanos e a segurança regional. O futuro do Afeganistão permanece incerto, mas a história do país é um lembrete das complexidades da guerra e da necessidade de soluções políticas duradouras. A situação atual do Afeganistão é complexa e apresenta desafios significativos.
Após a queda do Talibã em 2001, o país passou por um processo de reconstrução liderado pelos Estados Unidos e seus aliados, com o objetivo de estabelecer uma democracia estável e segura. O Afeganistão realizou eleições democráticas em 2004 e 2009, e foi criada uma nova constituição, que promovia a igualdade de direitos e a liberdade de expressão. No entanto, o país enfrentou uma série de desafios ao longo dos anos, incluindo a corrupção generalizada, o tráfico de drogas e a falta de infraestrutura básica. O governo central tem lutado para estender sua autoridade por todo o país, e as regiões fora do controle do governo são frequentemente dominadas por grupos insurgentes e terroristas. Além disso, a retirada das tropas dos Estados Unidos em 2021 e a ascensão do Talibã ao poder trouxeram novos desafios e incertezas para o futuro do Afeganistão. Desde então, o país tem enfrentado uma crise humanitária, com um aumento significativo do número de refugiados e deslocados internos, além da incerteza em relação à segurança e à estabilidade política. O Afeganistão ainda é um dos países mais pobres e subdesenvolvidos do mundo, com a maioria da população vivendo em condições de extrema pobreza. A falta de oportunidades econômicas e a instabilidade política continuam a ser um grande desafio para o país. No entanto, o Afeganistão possui recursos naturais significativos, como gás natural, petróleo e minerais, que poderiam ser explorados para ajudar no desenvolvimento econômico. Em suma, o Afeganistão enfrenta uma série de desafios e incertezas, e o futuro do país ainda é incerto. O estabelecimento de um governo estável e democrático, a eliminação da corrupção e a criação de oportunidades econômicas são cruciais para a reconstrução e desenvolvimento do país. A história do Afeganistão é complexa e cheia de conflitos. O país já foi governado por impérios poderosos, religiões diferentes, grupos extremistas e coalizões internacionais. Ao longo dos anos, o Afeganistão enfrentou desafios significativos, como guerras, invasões estrangeiras, conflitos internos, violações de direitos humanos e a luta contra o terrorismo. Apesar disso, o povo afegão manteve uma forte identidade cultural e resistência, demonstrando uma grande capacidade de superação. Embora a situação atual seja incerta, com a retirada das tropas dos Estados Unidos e a ascensão do Talibã, é importante lembrar que o Afeganistão tem um potencial imenso e uma rica história e cultura que merecem ser valorizados e preservados. A esperança é que o país possa encontrar um caminho para a paz, a estabilidade e o desenvolvimento no futuro. Obrigado por assistir até aqui o nosso vídeo. Se gostou, deixe seu like e compartilhe. Até a próxima!